Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para um devocional abençoado e eu gostaria de já começar te fazendo uma pergunta. Você pensa antes de reagir ou você reage para depois pensar? Bom, muitos dos nossos problemas, né, eles surgem porque a gente reage antes da gente pensar, né? Mas eu queria falar sobre alguém que não era assim. Jesus. Nosso mestre Jesus, ele nas situações mais tensas, ele não perdia a paz. Ele não perdia o equilíbrio emocional e ele não se preocupava em dar qualquer tipo de resposta rápida, né? Vamos ler lá em Mateus 22, do 15 ao 22. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge que está escrita? Dizem-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-se, retiraram. Gente, aqui os fariseus, eles estavam tramando, né, para poder pegar o Senhor Jesus, né, com esse tipo de pergunta. E eles queriam armar um jeito para poder capturar ele e matar, né, Jesus. Então, qualquer resposta que ele desse, assim, o plano deles podia estar certo ali naquele momento, mas ainda não era a hora de Jesus, ainda não era chegada a hora de Jesus. Então, com toda a sua inteligência e sabedoria, Jesus vai lá e dá essa resposta, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, o que a gente pode tirar de lição, né? Aqui. Os fariseus, cara, eles pertenciam à mais influente, né, das seitas do judaísmo, né, no tempo de Jesus. E por eles serem, assim, judeus ortodoxos, o zelo que eles tinham pela lei mosaica, né, a lei de Moisés, e a obediência que eles tinham a essas leis e às tradições, eles eram pessoas que eles conheciam as escrituras muito bem, eles jejuavam, eles oravam, mas assim, eles eram verdadeiros religiosos que viviam de aparência, né? Jesus chama eles de hipócritas. Então, assim, eles se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. E a gente pode dizer que eles eram assim, bem radicais e eles tinham assim, uma rigidez intelectual, né? Então, assim, eles eram os donos da verdade, né? A postura que eles tinham e o que eles achavam era a verdade absoluta para eles. Então, assim, Jesus, cara, ele é um mestre assim, inigualável, né? E a gente precisa aprender muito com ele, aprender a abrir a janela da nossa inteligência, né? Enxergar as pessoas, os conflitos, as dificuldades da vida, assim, de maneira aberta. Jesus, ele sempre quis produzir seres livres, não pessoas alienadas, né? Mas, assim, seres livres, pensantes, dispostos a aprender. E sempre levantando a bandeira da liberdade. Então, quando a gente reage sem pensar em situações assim, né, que lidamos com pessoas de pensamentos também rígidos, pensamentos radicais, ou quando nos encontramos assim, em situações que a gente encontra pessoas assim que estão agressivas no momento, quando a gente responde sem pensar, né, quando a gente fala sem pensar, a gente torna essas pessoas, essas situações ainda mais agressivas. E Jesus, ao contrário de nós, ele sempre responde com brandura, né? Ele sempre responde com inteligência. E com as suas respostas ele consegue acalmar, né, as emoções.
E Jesus, ele sabia o que eles queriam, né? Jesus sabia que eles queriam pegá-lo, que queria matá-lo, mas como o Senhor, ele já conhecia o coração deles, a intenção do coração deles, Jesus vai lá e dá essa resposta que para eles foi inesperada, né? E deixa ele o quê? Eles sem resposta, né? O que os fariseus esperavam é que Jesus ele se complicasse na sua resposta, né? Mas Jesus vai lá e responde de forma inteligente. Cara, Jesus é demais. É muito bom falar sobre Jesus, cara. E como eu disse, né, Jesus ele sempre respondia aos ataques assim, e às provocações de forma tranquila, né, sem perder a paz, sem perder o equilíbrio, sem perder o amor, sempre com amor. E ele nos convida para a gente mergulhar dentro de nós mesmos. Abrir mesmo assim a janela da nossa mente, sabe? Para que a gente possa encontrar sempre as melhores respostas. Não aquelas imediatas, né? Que às vezes causam até mais confusão, né? Pioram uma situação. Mas ele nos convida para que a gente possa realmente usar o nosso pensar, né? Sempre buscando respostas assim lúcidas, né? Que não nos façam sofrer mais ou que piorem, né, determinada situação. E os fariseus, cara, eles ficaram assim sem reação diante da resposta de Jesus, né? Lá no último versículo, né, o 22, diz, né, e eles ouvindo isto maravilharam-se e deixando se retiraram. O que a gente pode tirar uma lição dessa parte, né, também? Cara, quando a gente se posiciona, né, de forma inteligente, a tendência é que os fariseus, né, da nossa vida, eles se retirem da nossa presença. Por quê? Porque não vai achar lugar para conflito. Então, às vezes existem situações ou pessoas que vêm até você de forma agressiva e já vem pensando na sua resposta, né? Já vem com todo o roteiro. Não, eu vou responder isso porque ele vai responder isso e aquilo outro. E quando você reage de forma inteligente, você quebra esse ciclo. Você quebra, né, essa intenção do coração de outras pessoas e assim, você não dá lugar ao conflito. Então a tendência é que a pessoa fique sem chão e aquilo não vai para frente, né? Como os fariseus, eles não tinham o que fazer, não tinham o que responder, então eles se retiraram da presença do mestre. E nós temos que parar para pensar e parar de reagir com essa impulsividade, né? Parar de se sentir assim na obrigação de ter que dar uma resposta, né? Não, eu não posso ficar por baixo, eu tenho que dar a melhor resposta aqui. A gente tem que parar com isso. Jesus ele nos convida para proteger as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Através de quê? Da gente parar para pensar. Parar para pensar antes da gente reagir. A gente precisa agir como o nosso Mestre Jesus, né? Que é exemplo para tudo, né, gente? E assim, pedir ao Senhor sabedoria mesmo, inteligência, amor. E Jesus ele nos mostra que é possível agir de forma inteligente e apaziguadora, com muito amor. Jesus ele nos ensina. Então assim, Jesus ele honrava a capacidade de pensar. E ele refletia com a liberdade de consciência, né, que ele tinha, que nós temos, para depois expressar suas ideias. E só alguém que é livre de verdade, como Augusto Cury diz, somente alguém que é livre de verdade não é escravo das respostas. E eu adorei essa frase. Então assim, quando você tem essa consciência de liberdade, você não fica escravo ao ter não tenho que responder. Não, cara. A gente precisa ter sabedoria e inteligência para responder. E assim, eu busco essa liberdade, sabe? Porque pra mim não é fácil. Você tá falando aqui com alguém que já muitas vezes reagiu de forma assim impulsiva. E isso não é legal, gente. Então assim, isso é uma coisa que Deus tem tratado comigo. Então assim, esse tema é mais um testemunho também meu, pessoal, né? Não é fácil. Às vezes a gente reage com impulsividade em várias situações e assim, não é legal não. E muitas vezes, né, quando a gente não consegue exercitar essa arte, né, de pensar, a gente se fere e aí feridos nós ferimos outras pessoas. Então, assim,
vamos parar para pensar, né? Pensar como o nosso mestre, né? Que a gente busque mesmo assim ser igual ao nosso mestre Jesus. Nós somos seres únicos, né? Diante de toda uma criação, nós somos únicos, né? Então que a gente possa honrar essa forma que a gente tem de pensar. Somos seres pensantes, inteligentes, tá? Então que sejamos sábios, e que a gente possa se espelhar sempre no mestre Jesus, levando a paz, levando muito amor para todo mundo. Amém? Que Jesus te abençoe nessa manhã maravilhosa. Um grande beijo e até a próxima, pessoal.